Vídeo 19, ideologia final. Vamos ver se a gente termina agora essa discussão para partir para o tema seguinte. Uma questão interessante, algumas palestras que eu tenho feito, né, no programa Polos, no programa que a gente tem de formação de professoras e professores da rede de primeiro grau, né, onde no ano de 2011 eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades, várias cidades do Vale de Jequitinhonha, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e discutir a questão da violência na escola. Né? E aí eu costumo fazer uma provocação, né, como assim, apenas para sacudir algumas coisas postas. Né? Uma das grandes preocupações entre as diversas formas de violência que ocorrem, infelizmente, na escola, entre crianças e adolescentes, né? A partir das crianças e adolescentes contra os professores contra crianças e adolescentes, a violência que vem, né, no entorno, na família, né, as drogas, etc. Uma palavra tem aparecido com muita frequência. Não é uma palavra nova, mas uma coisa que acontece já há muito tempo, que é o tal do bullying. Ou seja, é a, a tortura mental, né, que muitas vezes vem acompanhada de agressões físicas, né, onde uma criança é torturada pelos colegas, às vezes até pelo professor, pelos professores, pelo professor, né, porque ela é considerada de alguma forma diferente. E essa diferença gera uma discriminação, né, e que é repetida às vezes, e essa criança muitas vezes esconde isso envergonhada, esconde da família, esconde dos amigos e vai sofrendo ali calada essa tortura mental, essa discriminação diária feita pelos colegas por algum motivo que ela é considerada diferente. Ah, porque é alta demais, baixa demais, gorda demais, magra demais, porque o cabelo é assim, o cabelo é assado, o nariz é assim, o nariz é assado, a boca é assim, assado, enfim, né, essas coisas estúpidas, mas que de alguma forma os colegas consideram ela diferente por algum motivo e passam a agredi-la e torturá-la mentalmente, depois, muitas vezes até fisicamente, né, por causa da não aceitação disso que é considerado diferente pelos colegas. É muito interessante isso aí. Eu costumo fazer uma provocação, mas que ajuda a entender um pouco essa questão da ideologia. Né? O Estado moderno, já discutimos isso, o Estado moderno ele é uniformizador, homogeneizador, padronizador. Para a sobrevivência do poder do Estado moderno, centralizado e hierarquizado, foi necessário que ele criasse, e até hoje ainda é, porque esses padrões estão aí. A França tem um Ministério da Identidade Nacional, criado pelo governo Sarkozy, expulsou 9 mil ciganos no ano passado, os considerados diferentes. Então, esse Estado, para viabilizar o seu poder central, ele precisa criar uma identificação entre os diversos grupos que integram esse Estado. Grupos étnicos, linguísticos, grupos sociais, é necessário criar uma identidade por sobre as identidades pré-existentes. Nós já discutimos esse processo, né, nos vídeos, no vídeo 1, 2, 3 e 4, quando discutiu o Estado Nacional. Ou seja, a nacionalidade é uma invenção moderna que viabiliza o poder do Estado centralizado. Ou seja, para que esse poder seja reconhecido, é necessário criar uma identificação entre os diversos grupos que integram esse Estado, que estão dentro desse Estado. Os Estados europeus, né, todos são multiculturais, multiétnicos e muitos, a maioria deles são multilinguísticos, né, e essa diversidade impediria o reconhecimento de um poder central se algum desses grupos identificasse ou se identificasse com o rei, por exemplo. Né, o rei é castelhano, os castelhanos vão se identificar com ele, logo os outros grupos, catalães, andaluzes, valencianos, não se identificariam. Então esse rei ele passa a ser espanhol, assim como todos passam a ser espanhol. Ou seja, você cria uma identidade por sobre as identidades pré-existentes. Cria uma nova nacionalidade por sobre as nacionalidades pré-existentes. E disso é fator primordial para viabilizar o poder do Estado, o reconhecimento do poder do Estado e tudo que vem com o Estado moderno. O Exército Nacional, a Polícia Nacional, o direito nacional aplicado no território delimitado, soberano, o capitalismo, o Banco Nacional, as moedas nacionais. Lembrando que não existiria capitalismo sem o Estado. Né, o Estado moderno, né, que cria o Exército Nacional, que permite a expansão, a exploração de recursos, a moeda nacional, os bancos nacionais, a polícia para reprimir os mais pobres, os excluídos do sistema socioeconômico, todo esse aparato moderno que está aí, né, foi criado e viabilizou o desenvolvimento da burguesia, o desenvolvimento do capitalismo. Bom,
Mas a questão aqui, voltando lá para a questão do bullying, o que é? Esse Estado, então, ele é padronizador, ele é homogeneizador, né? E ele vai criar instituições que vão fazer essa padronização. Né? Lembrando, então, mais uma vez, Louis Althusser, né? Os aparelhos ideológicos do Estado. Olha, como você tem, então, a família, a igreja, a escola, né? Depois outros instrumentos, né? A polícia, o exército, etc., né? Os quartéis, as universidades também, que vão padronizar, uniformizar, normalizar essas pessoas. E os não normalizados, os não padronizados, né, são excluídos, são presos, são mandados para os manicômios, para os presídios ou expulsos do território do Estado, etc. Então, o que a gente percebe? A escola até hoje, a escola ainda guarda, salvo raras e belíssimas exceções, mas em grande parte ainda guarda essa lógica uniformizadora, padronizadora. Qual que é o recado que a escola dá para a criança quando ela chega na escola? Né? Olha, você tem que estar uniformizada, olha lá, padronização, normalização, uniformização, homogeneização, você tem que estar uniformizada. Se você não estiver uniformizado, você não entra na escola. Você tem que usar a meia de tal cor, né, a calça de tal cor, a camisa de tal cor. Você tem que se comportar desse jeito, sentar desse jeito, agir desse jeito, pensar desse jeito, criando então, né, até, lembra daquele filme The Wall, né, aquela música do Pink Floyd, né, criando então um monte de serizinhos iguais, padronizados, prontos para se adaptar a essa sociedade. De novo aí, Louis Althusser, né, os aparelhos ideológicos, o papel da escola, uniformizando. Olha, então veja bem, se a escola, desde o primeiro dia e diariamente diz para a criança, você tem que ser uniformizado, né, e isso claramente está no próprio uniforme escolar, né, e além de outros padrões de valores, comportamentos, etc., que vão ser padronizados. Quem está fora do padrão, quem não está uniformizado, não entra na escola, né, é punido de alguma forma, né, é excluído de alguma forma. Então, qual que é o recado que a escola dá para a criança? Né? O uniformizado é que é o bom, o padronizado é que é o bom. Siga a uniformização, siga o padrão, comporte-se como os outros, vista-se como os outros. Olha, como que essa escola, que ensina diariamente para a criança que o bom é o padrão, vai chegar e falar que não quer o bullying, se a escola ensina desde o primeiro dia a praticar o bullying? Por quê? O que é o bullying? O bullying é justamente quando a criança identifica no outro algo que para ela foge do padrão, quando ela identifica no outro algo que para ela foge do que é uniforme, do que é bom, né, ela vai agredir. Olha, o sujeito é diferente, a cor dele é diferente, o cabelo dele é diferente, ele se comporta de jeito diferente, ele fala diferente, o nariz dele é diferente, né, o corpo dele é diferente, ou alguma coisa é diferente, então a criança vai, olha, esse diferente está fora. Então ela passa a maneira dela a agredir a esse diferente, a excluir esse diferente, a rejeitar esse diferente. Por quê? Porque foi isso que ela aprendeu na escola. Então, se a gente não construir políticas públicas que analisem as estruturas, né, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque o que acontece? De um lado, a escola quer combater o bullying, mas do outro lado, a escola ensina diariamente a fazer o bullying. Bom, então, isso posto, nós vamos ter alguns mecanismos ideológicos que merecem ser estudados. Primeiro, vamos resgatar aqui uma obra do Zizek, quando ele trabalha ou tenta explicar como que foi o mecanismo nazista, ou seja, como que o nazismo conseguiu cooptar, né, milhões de pessoas e levar milhões de pessoas a caminharem em uma direção que talvez, se elas estivessem enxergando, né, efetivamente para onde elas caminhavam, elas não teriam caminhado. É o papel da ideologia, encobrindo. Né? Aquelas pessoas estavam agindo, achando que estavam indo em uma direção, quando na verdade estavam indo em outra direção. Por quê? Porque essa realidade foi distorcida, encoberta, manipulada. Né? E o Zizek traz aí uma coisa muito interessante. Ele cita o livro dos sonhos de Freud e traz esse exemplo do livro dos sonhos para a realidade política da Alemanha desse período. O que ele fala? Olha, Freud, que para mim foi, ao lado de Marx, né, um dos grandes pensadores da modernidade, os caras que mudaram a realidade. Né? Freud,
Marx e Darwin. Eu acho que esses três aí revolucionaram a modernidade e nos trouxeram perspectivas completamente diferenciadas, né, do mundo. E o Freud faz a grande descoberta do inconsciente. Mas a grande questão ali era como ter acesso a esse inconsciente. E mais, todos nós, diante de experiências, né, as mais diversas, né, a gente experimenta medos, traumas, e muitas dessas experiências, né, traumáticas são recalcadas, ou seja, são, como numa linguagem comum, são jogadas para debaixo do tapete, são escondidas. O problema todo disso, desse recalque, é que aquilo que é escondido, a gente não sabe onde está escondido. Mas mais do que isso, a gente não sabe nem que escondeu. Esse é o grande problema, né? Não é que a gente, eu escondi, mas esqueci onde está. Não. Eu esqueci, inclusive, que eu escondi. Né? E aí ele vai estudar vários comportamentos, vários problemas que vão surgindo, que as pessoas vão sentindo, a pessoa deixa de enxergar, deixa de ouvir, não consegue andar e etc., mas que não tem uma origem física, mas uma origem psicológica. A pessoa, ela, muitas vezes, sofre esse tipo de... deixa de ver, de enxergar, etc., porque é originário de algo que foi recalcado e escondido, e aí a cura para isso é por meio de acessar primeiro, ou seja, descobrir um mecanismo de acessar isso que foi escondido, que está lá no inconsciente, trazer, né, para a tona, visualizar e aí combater. O Freud também vai descobrir no primeiro momento que não basta simplesmente trazer à tona, não basta enxergar esse recalque, né, isso que foi escondido. Não basta enxergar esse problema, né, mas depois de enxergar, combater e superar. E uma das formas que inicialmente vai trabalhar, trabalhou com hipnose, né, ele vai trabalhar com a interpretação dos sonhos. E na interpretação dos sonhos, essa interpretação dos sonhos vai ajudar a encontrar um caminho, um acesso a esse inconsciente, né, de difícil acesso. E chegando lá, isso que está escondido ali, né, localizar e puxar, né, e trazer para à tona, para que então a gente possa combater isso que está nos matando e a gente não sabe o que é. Né? Então, isso seria feito por meio dos sonhos, como? A partir dos pensamentos latentes no sonho, pensamentos recorrentes, né? Que seria então, primeiro a partir da hipnose, mas depois a partir mesmo do processo de psicanálise, né? De análise, psicanálise, onde então você vai trazendo, localizando, né, esses pensamentos latentes, né, presentes no sonho, trazendo à tona, né, identificando o problema e aí podendo combater o problema. Então é como se a nossa cabeça ela constrói uma história, o sonho é uma história daquilo que a gente viveu no dia, na semana, que nos preocupa, etc. Mas não é essa história com em si, né, o mais importante, mas sim aqueles pensamentos latentes recorrentes, né, nos sonhos ou nessas histórias. Ali está a chave para a gente chegar até o problema e buscar. A partir daí, o Zizek vai trazer isso para a análise do nazismo. E falar, olha, a estrutura ideológica do nazismo foi muito bem construída, porque eles vão pegar, né, os reais desejos do povo alemão, os medos, né, os temores, os sonhos, né, as coisas legítimas, né, que incomodam, né, os desejos legítimos do povo alemão, e vão fazer o quê? Os nazistas vão construir uma história na qual caibam esses desejos, né, esses medos, que vão ser postos dentro dessa história. Ou seja, a história a história é falsa. A história vai servir para o quê? Para que, a partir do momento que as pessoas identificam nessa história, dentro dessa história, aquilo que elas temem, aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, aquilo que elas sonham, aquilo que elas... a partir do momento que elas identificam nessa história isso, né, elas vão se identificar com essa proposta, ou de repente é aquela sensação, pô, o cara está falando tudo que eu queria ouvir. Só que esses medos, esses desejos, estão escondidos dentro dessa história. E essa história é falsa. Mas como os meus desejos legítimos estão ali dentro, eles são identificados.
E as pessoas então são levadas a acreditar nisso, por quê? Porque elas estão identificando ali o seu problema. É isso que eu queria ouvir, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E isso está ali posto. Né? E aí, com essa construção da história, na qual cabem esses medos e desejos, é possível levar as pessoas em uma direção que elas não iriam se elas estivessem, né, enxergando a realidade que foi ocultada, que foi distorcida, né, por essa história. Isso é um processo muito interessante. Eu remeto à leitura, né, a leitura do Slavoj Zizek, nos seus diversos livros publicados aqui no Brasil, e começar, né, num livro que eu já recomendei, Bem-vindo ao Deserto do Real, publicado pela editora Boitempo. E a partir daí vocês podem ler tudo. O Zizek é um cara muito interessante, porque ele é muito provocativo, né? Ele mexe com os nossos conceitos, com as coisas postas, nos põe para pensar, e isso é que é importante. O importante não é sair concordando com todo mundo, ou concordar com tudo que o Zizek escreve, ou fulano, ciclano escreve. Não é para isso, não é para concordar, é para pensar. Né? Então não é para concordar comigo, mas é botar em marcha um processo de curiosidade, de dúvida, né? A partir daí pensar, refletir, né? Buscando, né, o estudo, né? É isso que a gente deseja. Bom, além disso, tem outros mecanismos ideológicos mais simples, mas recorrentes. Um outro mecanismo ideológico que a gente trabalha em alguns textos é a naturalização das coisas. Naturalização do direito, direito natural. Por exemplo, afirmar que a propriedade privada é um direito natural. Isso é no mínimo ridículo, né? Porque a propriedade privada é uma invenção, lembrando Rousseau, né? O primeiro ser humano que cercou um pedaço de terra e encontrou gente suficientemente inocente, simples, para acreditar nessa bobagem. Ou seja, o primeiro ser humano que cercou um pedaço de terra e disse: isso é meu, é de minha propriedade. E encontrou gente suficientemente simples para acreditar nessa bobagem. Esse é o fundador da sociedade civil e o responsável por todas as guerras, mortes, destruições, etc., que vem a partir daí. A propriedade privada é uma invenção de 2.500 anos para cá. Grande parte das sociedades, né, há 2.000 anos atrás não tinham essa noção, era propriedade, e até hoje você encontra, né, diversas sociedades que não têm esse sentido de propriedade privada, mas sim de propriedade comum. A gente encontra aqui entre a gente, né, dos povos indígenas, dos povos originários, né, dos povos quilombolas, onde se não tem essa noção de propriedade privada, mas sim de propriedade comum. Mas, como a gente vive uma era de hegemonia europeia, né, na hegemonia construída dentro da própria Europa, foi uma hegemonia, né, fundada nesse direito que se afirmou a partir das revoluções burguesas de um direito liberal, né, fundado na propriedade privada, né, a gente vive ainda uma era hegemônica onde se naturaliza a propriedade privada, ou se naturaliza diversos outros direitos. Os direitos, direito natural, né, os direitos não são naturais, os direitos são históricos. Né? Não há uma natureza imutável e permanente do ser humano. O ser humano, qual é a essência imutável do ser humano? É a sua mutabilidade. A essência imutável é justamente a nossa condição de seres históricos. Né? E por que nós descobrimos no século XX coisas muito interessantes. Por exemplo, né, a gente está em um universo em permanente expansão, que a gente está num planetinha, né, que viaja a 850 mil quilômetros por hora, né, e a nossa galáxia tem 300 bilhões de estrelas, com bilhões de planetas em volta dessas estrelas, né, em meio a 250 galáxias, isso no nosso universo, que existem outros universos. Né? Então é muita coisa, e que está tudo em permanente processo de transformação. Todos os seres vivos, animados, inanimados e desanimados, estão todos, né, em processo de transformação permanente, né, e que nós estamos, mesmo que a gente não queira, mudando diariamente. Biologicamente, fisicamente, mentalmente, por mais que a gente não queira, a gente muda. Né? Basta sair de casa, encontrar pessoas, né? Ler um livro, estudar, ir na escola, conversar com amigos, experimentar diversas coisas no dia a dia, né? Assistir televisão, ouvir o rádio, ouvir música. Toda essa experiência, né, nos transforma permanentemente. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente diga não vou mudar, a gente muda. Né? E não só fisicamente, biologicamente, a gente muda historicamente. O que nos caracteriza, né, além disso, é que nós somos seres históricos, ou seja, nós podemos construir nossa própria história. Então nós podemos participar desse processo de transformação, né, nos construindo e construindo a nossa história, construindo a nossa sociedade. Logo, os direitos são históricos. Não tem esse negócio de direito natural.
Não tem esse negócio de direito imutável, né? Direito que vem da vontade divina, ou de uma ordem cósmica imutável, ou de um racionalismo dos filósofos, né? Tudo bobagem. Né? Os direitos são conquistas históricas, né? Que vêm a partir de lutas históricas, em permanente processo de transformação, assim como tudo que está nesse universo e nos outros universos, assim como tudo, né, que nos cerca, assim como nós mesmos mudamos permanentemente. Agora, quando você chega e põe uma ciência social, né, histórica, e chega e naturaliza, o que você está fazendo? Você está, primeiro, mentindo, depois, desmobilizando as pessoas. Olha, se eu naturalizo o direito, se eu naturalizo a economia, como o liberalismo do século XVIII e XIX, que dizia que a única economia natural era a economia liberal, né? O laissez-faire, laissez-passer. Deixa acontecer, deixa fazer, o Estado não pode interferir, porque se interfere na natureza, atrapalha. Né? E a economia liberal é a única economia natural. Então, se você deixar a economia sem intervir, ela vai se ajustando, vai funcionando, porque ela é natural. Não é tão natural quanto, por exemplo, a lei da gravidade. Né? Se eu ficar soltando aqui essa caneta, né, o tempo todo, vocês vão desligar o vídeo e a caneta vai continuar caindo. Olha, não adianta eu fazer uma lei federal, não adianta eu intervir, fazer uma emenda à Constituição para alterar a lei da gravidade, que eu não vou conseguir alterar. Mas isso é uma lei natural. Agora, a história, agora, o direito, né, não é lei natural. A história nós podemos mudar. Nós podemos não mudar a lei da gravidade, por enquanto. Que já na física já dá para começar a questionar isso aí também. Né? Mas a nossa história, a nossa sociedade, o direito, a economia, né, são ciências sociais, não são ciências naturais. As ciências sociais não se aplicam às normas das ciências naturais. E quando você coloca as normas ou naturaliza as ciências sociais, além de mentir, você está manipulando, distorcendo, encobrindo, mentindo, né, e desmobilizando as pessoas. É lógico, o que as pessoas vão pensar? Olha, se a economia natural é essa, se não tem mais nada que eu possa fazer, porque não tem como eu me insurgir contra uma lei natural. Então, vamos vivendo esse negócio, vamos acostumando, porque não tem jeito de mudar isso aí. Né? E isso é mentira. Esse é o papel desse mecanismo ideológico. Ao distorcer, encobrir e distorcer a realidade, né, naturalizando uma ciência social como economia ou como direito, né, eu desmobilizo as pessoas. E aí impõe-se a vontade do poder. No mesmo sentido, a gente pode colocar, por exemplo, aquela bobagem monumental do Francis Fukuyama que falou do fim da história. Não tem como acabar a história. Acabar a história só pode acabar a história da espécie humana se a gente se autodestruir, e caminhamos aceleradamente para isso, ou se bater um meteoro aqui na Terra, mata todo mundo, aí acaba a história da espécie humana. Mas as outras histórias, nos outros bilhões de planetas, nos outros bilhões de galáxias, né, nas outras bilhões de estrelas, enfim, essas outras formas de vida, etc., que a gente não sabe se existe ou não existe, mas vão continuar, o próprio universo vai continuar se expandindo. Né? A tese de que ele se expande, depois ele volta a ser, né, aquela partículazinha pequenininha, depois outro Big Bang expande de novo, milhões de anos de expansão, depois volta. Tudo vai continuar, só que a gente desaparece. É a única forma de acabar a história. Mas enquanto existe ser humano, nós estamos mudando. Nós estamos fazendo história. Né? Ou estamos sofrendo história, se a gente não acredita que a gente pode fazer a nossa história. Então, é um outro mecanismo ideológico. Falar que a história acabou, o fim da história, chegamos no sistema social e econômico ideal, ridículo, né, falar nisso, em pleno 2012, né, chegamos a falar que esse neoliberalismo é o sistema ideal, isso é outro ridículo. Né? Mas falar que o fim da história, que não tem nada a ser feito, que não existe nada além disso, que o sistema econômico posto é isso aí mesmo, né? Que o sistema jurídico é isso aí mesmo, isso faz o quê? Desmobiliza as pessoas. Faz com que as pessoas não acreditem que elas possam construir sua própria história. E nós podemos construir nossa própria história. Nós podemos fazer muito de nós mesmos e de nossa sociedade. Né? Outro instrumento manipulador que distorce é a lógica da matematização do discurso econômico. Segue a mesma lógica. Né? A lógica é a mesma, muda o dispositivo do discurso, o dispositivo da mentira. Isso a gente vive muito a partir da ascensão do neoliberalismo, 1979, 1980,
a eleição no mundo de governos ultraconservadores, né, financiados pelos grandes capitalistas, como a Thatcher na Inglaterra em 79, Reagan nos Estados Unidos em 80, Helmut Kohl na Alemanha, Nakasone no Japão. Você pegava na época as 4 maiores economias do planeta caem na mão de governos ultraconservadores financiados por grandes corporações e que vão então começar a introduzir suas reformas neoliberais. E a partir daí, já a partir da década de 70, já começavam algumas reformas curriculares nos cursos de economia, onde se aumentou, né, o peso da econometria, do cálculo, da matemática na ciência econômica. Lembrando, ciência econômica é uma ciência social aplicada. Em qualquer universidade do mundo, ciência econômica é uma ciência social, não é uma ciência exata. Não é matemática, é uma ciência social. Só que aí eu passo a ter uma nova hegemonia das dezenas de teorias econômicas, inclusive da teoria keynesiana, que foi hegemônica no mundo ocidental capitalista pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Você vai acabando a hegemonia keynesiana, né? Entra em crise o mundo socialista e o marxismo do outro lado, e vai ascender o poder as teorias monetaristas, Friedrich Hayek, etc. Né? E com isso há um processo ideológico de geração de hegemonia que vai acompanhar isso. Olha, é óbvio, gente, que nenhum economista sério vai dizer que a economia é uma ciência exata. É uma ciência social, em qualquer universidade do mundo. Só que, ideologicamente, o que começa a passar para as pessoas desavisadas? Fala, não, olha, economia é matemática. Economia é uma ciência exata. Logo, se a economia é uma ciência exata, de que adianta eu fazer uma lei para mudar algo que é no campo da ciência exata? Adianta eu fazer uma lei dizendo que 2 mais 2 é 5? Não, 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Posso fazer uma emenda à Constituição, posso decidir politicamente, unanimemente, e não vai adiantar, porque eu não mudo a matemática com lei, eu não mudo a matemática com política. Quando as pessoas aceitam essa mentira, isso é encobrimento, é uma mentira, mas são mentiras grosseiras. Vocês percebem que é uma mentira grosseira, né? Só que ela é ideologizada e as pessoas passam a aceitar isso. Aí que começa a falar, não, então vamos deixar lá para os sábios matemáticos cuidarem da economia, a gente cuida das outras coisas. Lembrar aqui o que o Badiou disse recentemente na França. Falou, hoje em dia a gente decide sobre um monte de coisas diariamente. Qual é a cor do celular, qual é a marca do celular, qual que é a marca do pneu do seu carro, qual vai ser a marca do seu carro, qual canal de televisão você vai ver, qual a revista você vai comprar, qual não sei o quê. Você decide um monte de coisa que efetivamente não importa nada. Mas o que efetivamente importa a gente não decide mais. Que é sobre a questão econômica, que é sobre a questão política econômica. Ou seja, se a gente vai ter emprego, não vai ter emprego, se a gente vai ganhar bem, não vai ganhar bem, se a gente vai ter mais bilionários ou menos bilionários, se a gente vai ter uma economia que reparte riqueza ou que concentra riqueza, se a gente vai poder morar, estudar, ter saúde ou não vai ter. Isso tudo foi retirado do nosso campo de decisão. E daí o esvaziamento do parlamento. Aí a crise política, daí a enorme abstenção eleitoral que existe hoje nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que não adianta votar em A, B, C ou D, porque a política vai ser a mesma e que elas continuam dançando do mesmo jeito. Isso é fruto, em parte, ou isso é explicado, em parte, por essa ideologia, por essa mentira posta na contemporaneidade, a partir da década de 70 até os dias de hoje, que transformam ideologicamente o discurso econômico em um discurso matemático. Olha, se o discurso econômico é um discurso matemático, se a economia é uma questão de matemática, não adianta fazer uma lei para alterar. Se a economia é uma questão de matemática, não adianta eu discutir politicamente a questão econômica. Eu deixo só para os sábios. E não discuto mais a economia no campo da política. E como é a política que produz o direito em primeira instância, o direito também deixa de cuidar da economia. Olha, então aí a gente desmonta e rejeita o que nós já estudamos, toda a história do Estado Social. As constituições sociais são marcadas pelo quê? Por uma ordem econômica, onde o Estado regula a atividade econômica, exerce atividade econômica ao lado do setor privado, onde tem objetivos de justiça social e econômica, geração de emprego, busca do pleno emprego, salários justos, repartição de riqueza, construção de um estado de bem-estar social, ou ainda no mundo socialista também, na economia socialista, onde a gente tem, nesse caso, tanto no direito social, na social-democracia, quanto no direito socialista, uma preponderância da política sobre a economia. A política delimita a ação econômica, como deve ser. Mas a partir de agora, não. Quando eu conto essa mentira, naturalizo a economia, como foi feito no passado, e ainda hoje se faz, ou matematiza a economia, eu digo o quê? Olha, o direito não pode cuidar disso, a política não pode cuidar disso. E quando acontece isso, eu retiro do campo da política, dos parlamentos, da democracia, e do próprio direito, do judiciário, dos parlamentos, de novo,
né, eu retiro do campo da discussão da política e da discussão do direito a economia. E ao retirar a economia, eu retiro toda a discussão a respeito do emprego, da justiça econômica e social, né, do salário, né, do acesso à saúde, à educação, à previdência, à moradia, né, e etc. Eu esvazio a política. A política perdeu a centralidade, né, por meio desse golpe desonesto, mentiroso, que foi o discurso falso, né, mas isso gente, é claramente, né, falso, de dizer que a economia é uma ciência exata. Não é. Né? Existem dezenas de teorias econômicas para o mesmo problema. Só que eu construo uma hegemonia, elejo um sistema, uma teoria econômica, né? Matematizo ou naturalizo, ideologizo, portanto, e aí então eu começo a dizer, olha, não tem jeito, o sistema é esse aqui. O que a gente tem que fazer é administrar bem. E aqui é muito interessante, já finalizando, se a gente pegar as explicações da crise, né, não há, óbvio que há explicações sérias feitas por diversos teóricos, economistas, né, que vão buscar as raízes dessa crise e vão nos explicar muito bem. Coloquei alguns vídeos tentando fazer uma explicação, né, mais simples para a gente poder entender, nós que não somos da área econômica, mas, em geral, o que aparece na grande mídia, essa grande mídia que é vendida, né, ou que é de propriedade dos grandes proprietários, que não quer que a gente saiba os reais jogos de poder, aparelho ideológico poderoso que é a grande mídia vai dizer o quê? Ah, o problema da crise, o quê? Ah, foram alguns banqueiros desonestos, foram alguns empresários desonestos, né, algumas pessoas que fraudaram, ou seja, você individualiza o problema, quando o problema é sistêmico. O problema é de um sistema que não funciona. Ou, em outras palavras, funciona assim. O neoliberalismo funciona. Funciona para quem? Funciona para alguns poucos, né, que se tornaram bilionários e outros que estão se tornando bilionários nessa crise. Né? Outro dia ele ia que no Brasil hoje tem 40 bilionários. Olha, o neoliberalismo funciona para esses 40. Né? Só que funciona para poucos. Para a maioria não funciona. Para as pessoas desempregadas, né, para os 48% de jovens desempregados da Espanha, não funciona. Né? Para as crianças que estão passando fome na Grécia, não funciona. Para os 30% da população grega que foi jogada de uma hora para outra para baixo da linha de pobreza, não funciona. Para os 25% da população portuguesa que foi jogada de uma hora para outra na linha de pobreza, para baixo da linha de pobreza, não funciona. Né? Para alguns milhões de miseráveis no Brasil e pelo mundo afora, não funciona. Então o problema funciona, mas funciona para quem? Né? Funciona para muito poucos. Bom, gente, até a próxima.